Olá, gente, tudo bem? Qual é a possibilidade, o limite e o âmbito de aplicação do conhecimento? A metafísica é possível como ciência? É isso que vamos ver agora a partir da obra Crítica da Razão Pura de Kant. Em seu projeto crítico, Kant investiga a questão do conhecimento, pois em sua época a filosofia se defrontava com os avanços das ciências da natureza, que anteriormente tinham sido avanços da lógica e da matemática. Já a metafísica não era capaz de oferecer soluções unanimemente aceitas, e a sua pretensão de ser ciência era questionada. Por isso, Kant investiga a possibilidade da metafísica como ciência, pois lhe parece intolerável perceber que a metafísica ainda estava em debates infindáveis e sem soluções sobre a questão de Deus, sobre a questão da liberdade e mesmo da imortalidade. Para tal, a investigação kantiana ela se direciona justamente tentando perceber quais são as condições de um determinado saber ser considerado científico ou não. E daí verificar o porquê da metafísica não ter a mesma exatidão, a mesma certeza que a matemática e a lógica, por exemplo, ofereciam na sua época. Ao invés de propor um novo sistema metafísico, Kant se propõe a atacar o problema pela raiz, tentando verificar quais são as possibilidades do próprio conhecimento, e assim não construindo mais uma teoria metafísica que a história da filosofia desde os gregos estava fazendo. Kant então propõe uma nova leitura, não construir uma teoria metafísica, mas tentar questionar sobre a possibilidade do conhecimento humano. Ao invés de propor um novo sistema metafísico, que sem dúvida teria sorte idêntica aos anteriores, Kant se propõe a investigar os próprios limites da razão. Kant intima a razão a conhecer-se a si mesma por meio de um método reflexivo e faz isso através de um tribunal, onde juiz e ré são a razão. E daí nós temos a crítica da razão pura. Trata-se de fazer um exame crítico da razão, investigando o que ela pode e o que ela é incapaz de fazer. Por que Kant faz isso? Porque nós devemos buscar na própria razão os limites e a possibilidade do conhecimento, verificando se nós podemos confiar nela ou não para conhecer objetos metafísicos, objetos como a liberdade, como Deus e como a imortalidade. Os fracassos da metafísica em suas pretensões científicas se devem ao fato dela ter empreendido sua tarefa dogmaticamente, ou seja, ter buscado construir teorias metafísicas sem uma crítica prévia, sem verificar se a razão pode ou não conhecer esses objetos metafísicos. Ao investigar os fundamentos do conhecimento, Kant se opõe ao dogmatismo, mas não ao procedimento dogmático. E é dentro dessa perspectiva que se deve entender o conceito transcendental, que se ocupa não tanto com os objetos, mas com o modo de conhecê-los, e esse conhecimento deve ser possível a priori. Toda investigação kantiana deve ser transcendental, no sentido que a crítica tem como objeto nossa faculdade cognoscitiva. O conceito transcendental significa o modo de conhecer os objetos, na medida em que esse conhecimento é possível a priori, e há duas faculdades para tal, a sensibilidade e o entendimento. Antes de Kant, o conceito transcendental era o estudo do ser enquanto tal. Com Kant, transcendental não trata do ser enquanto tal, mas trata da possibilidade do conhecimento. Kant promove assim uma revolução copernicana na teoria do conhecimento. Assim como Copérnico revolucionou a física, Kant revoluciona a filosofia. Diz Kant: ao invés da faculdade de conhecer ser regulada pelo objeto, é o objeto que passa a ser regulado pela faculdade de conhecer. Nós podemos pensar a seguinte imagem: antes de Kant, existia o objeto como centro do conhecimento e o sujeito girava em torno desse objeto. Com Kant, a inversão desses papéis. Agora é quem que gira em torno de quem? É o objeto que gira em torno do sujeito, e não mais o sujeito que gira em torno do objeto. Kant nos apresenta dois tipos de conhecimento, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O conhecimento a priori é um conhecimento da razão, ele é puro, universal e necessário. E o conhecimento a posteriori é o conhecimento da experiência, ele é particular e contingente. Além disso, Kant também fala de juízos, e ele apresenta dois tipos de juízos, o juízo analítico e o juízo sintético. O juízo analítico, a conexão sujeito-predicado é pensada por identidade,
portanto ele é universal e necessário. Já o juízo sintético, a conexão sujeito-predicado é pensada sem identidade e, portanto, ele amplia o conhecimento, ele é particular e contingente e empírico. E o que ele nos apresenta, o juízo sintético, amplia o nosso conhecimento, diferente do juízo analítico, que não amplia o nosso conhecimento. Por exemplo, o quadrado tem 4 lados. A conexão sujeito-predicado nessa proposição, ela é tautológica, ela não amplia o nosso conhecimento, pois no sujeito quadrado já está inserido o conteúdo, 4 lados. Esse é um tipo de juízo de elucidação, que não amplia o nosso conhecimento. Já um juízo que amplia o nosso conhecimento e, portanto, é sintético, seria: aquela casa é verde. Casa verde. Aqui há uma ampliação do nosso conhecimento. O predicado verde não está inserido no sujeito casa, diferente do predicado 4 lados, já está sim inserido no sujeito quadrado. Então, nos juízos sintéticos, há a ampliação do conhecimento. Eles são, então, juízos de ampliação e não apenas de elucidação como os analíticos. E qual é a importância do estudo dos juízos e do conhecimento e das formas de conhecimento nessa parte da obra Crítica da Razão Pura de Kant? É essencial. Por quê? Porque Kant está investigando aqui a possibilidade, o limite e o âmbito de aplicação do conhecimento. Para tal, ele cria um tribunal, onde a razão é juiz e ré. Ele está investigando a própria razão e tentando tirar desse tribunal, dessa crítica da razão pura, a possibilidade ou não da metafísica como ciência. Então a grande questão que está em jogo aqui é se a metafísica é possível se tornar ciência ou não, como foram no passado a matemática e como é na época do Kant as ciências da natureza, a física. Kant então investiga se é sim possível ou não a metafísica se tornar ciência. Por isso ele trata das formas de conhecimento e dos juízos. Aqui eu volto um pouco para os empiristas e para os racionalistas, o que eles dizem sobre isso. Os empiristas falam que a ciência se constitui a partir de juízos sintéticos a posteriori. Os racionalistas falam que a ciência se constitui a partir de juízos analíticos a priori. O que Kant faz? Kant faz uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. Se por um lado o racionalista defende que a razão é a fonte do conhecimento e o empirista diz que é a experiência a fonte do conhecimento, Kant diz que para conhecer algo nós precisamos tanto da razão como da experiência. Não apenas da razão e não apenas da experiência, mas da razão e da experiência. Por isso Kant conclui que a ciência ela se dá por meio de juízos sintéticos a priori. Sintético, o elemento da experiência, e a priori, o elemento da razão. Então nós conjugamos aqui experiência e razão, e a ciência se desenvolve por meio desse tipo de juízo, que é sintético e que é a priori. O sintético, temos o elemento exterior ao ser humano, então nós precisamos dos objetos externos ao ser humano para conhecê-los. E a questão do a priori é a própria condição da razão de conhecer esses objetos. E assim voltamos à questão inicial do vídeo. A metafísica é possível como ciência ou não? Para tal, Kant nos apresenta a estética transcendental, a analítica transcendental e a dialética transcendental. Investigamos agora o significado da estética, da analítica e da dialética transcendental. Na estética transcendental, Kant se pergunta: como os juízos sintéticos a priori, que são os juízos da ciência, são possíveis na matemática? Na analítica transcendental, ele faz a seguinte pergunta: como os juízos sintéticos a priori são possíveis na física? E na dialética, ele modifica um pouco a pergunta, ele não pergunta como os juízos são possíveis, mas são possíveis os juízos sintéticos a priori na metafísica? Ele investiga se eles são possíveis e não como eles são possíveis, como ele tinha falado antes, tanto para a matemática como para a lógica. Então ele está em dúvida se é possível a metafísica como ciência, e ele não está em dúvida em investigar se a matemática ou a física são ciência, mas apenas como os juízos sintéticos a priori se dão na matemática e na física. Já na metafísica, ele está investigando por meio da crítica da razão pura se eles são possíveis. Na estética, Kant nos apresenta os princípios a priorísticos da sensibilidade, que são o espaço e o tempo.
Então, espaço e tempo para Kant são duas estruturas a priori da razão e não algo externo ao sujeito, mas algo interno ao sujeito, porque são a priori, são da razão. Na analítica, Kant investiga os princípios a priorísticos do entendimento por meio de suas categorias, de suas 12 categorias. Na estética, Kant investiga a sensibilidade, o espaço e o tempo. Na analítica, ele estuda o entendimento, que são as categorias. O resultado disso é que nós conhecemos apenas os fenômenos, pois só conhecemos as coisas no espaço e no tempo. O objeto, para ser conhecido, precisa estar condicionado ao espaço e ao tempo, afetando assim a sensibilidade e causando em nós uma impressão sensível. E o entendimento age sobre a sensibilidade, sintetizando as múltiplas intuições sensíveis. A sensibilidade e o entendimento são mutuamente independentes. Sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, e sem o entendimento, nenhum seria pensado. Diz Kant, pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. A consequência disso é que nós conhecemos os objetos do mundo porque eles afetam a nossa sensibilidade e são organizados pelo entendimento. Objetos da metafísica como Deus, liberdade e imortalidade não afetam a nossa sensibilidade e, portanto, não podem ser conhecidos. Podem apenas ser pensados, mas jamais conhecidos. Kant promove aqui a incognoscibilidade dos objetos da metafísica, demonstrando assim que a metafísica não é possível como ciência. Nós, seres humanos, conhecemos apenas os fenômenos, jamais o númeno, jamais a coisa em si, apenas o fenômeno, como a coisa se apresenta a nós. Então não temos como ter certeza de como as coisas são, porque esse tipo de conhecimento nós não temos, devido à nossa incapacidade racional. Porém, nós temos acesso apenas como a coisa se apresenta a nós, ou seja, o fenômeno. Já a razão estudada na dialética transcendental, pela busca do incondicionado, ela tende a ir além do âmbito fenomênico. Ela tende a ir além daquilo que o entendimento nos apresenta. A razão exige a síntese suprema, e as sínteses do entendimento são os objetos da razão. Ela, a razão, age sobre o entendimento, gerando assim as ideias transcendentais, Deus, liberdade e imortalidade. Essas três ideias metafísicas estão fora do espaço e do tempo, e não existe no mundo sensível um objeto correspondente a elas. Portanto, por não afetarem a nossa sensibilidade, essas ideias não podem ser conhecidas, elas podem apenas ser pensadas. Essas três ideias, Deus, alma e mundo, não têm valor constitutivo, elas são apenas forma sem conteúdo. Essas ideias representam o ideal inatingível da razão especulativa. Elas são coisa em si e, portanto, são incognoscíveis. Portanto, a metafísica não é possível como ciência. Prova disso vem com a dialética transcendental, que mostra os erros que a razão cai ao tentar fazer metafísica. O númeno, a coisa em si, é indiscutivelmente incognoscível, mas é possível sim a sua pensabilidade e a sua possibilidade. Portanto, já que por meio da ciência não é possível atingir o númeno, a coisa em si, esse é possível de ser atingido por meio da ética. Com Kant surge uma metafísica renovada. Em suma, vimos que na crítica da razão pura, Kant propõe estudar os limites, a possibilidade e o âmbito de aplicação do conhecimento, e investiga também acerca da possibilidade da metafísica como ciência. Ele não propõe um sistema metafísico, mas ele investiga a razão num tribunal, onde ela é juiz e ré. Ele desenvolve uma revolução copernicana, defendendo que, ao invés da razão da faculdade de conhecer ser regulada pelo objeto, é o objeto que passa a ser regulado pela faculdade de conhecer. E ele também modifica o conceito transcendental. Antes de Kant, o conceito transcendental era o estudo do ser enquanto tal. Com Kant, passa a ser acerca da possibilidade do conhecimento. Por isso ele trabalha com o seu idealismo transcendental, que investiga acerca da possibilidade do conhecimento, aquilo que a razão pode de fato conhecer.
e quer saber se a razão de fato conhece os objetos da metafísica ou apenas pode pensar sobre eles. Ele fala também do conhecimento a priori e a posteriori e dos juízos sintéticos e analíticos, e conclui que a ciência se dá por meio de juízos sintéticos a priori, sintético pelo elemento da experiência e a priori pelo elemento da razão. Vimos também a diferença entre estética, analítica e dialética transcendental. Na estética, nós temos a sensibilidade, o espaço e o tempo. Na analítica, nós temos o entendimento, que são as 12 categorias. E a dialética transcendental se dá por meio da razão, que busca conhecer os elementos metafísicos, que busca o incondicionado, só que não alcança, porque a razão possui os seus limites. E o limite da razão humana, ela se dá por meio dos fenômenos, jamais do número. A razão não atinge o número, não conhece o número, pode apenas pensar sobre ele. Conhecer, não. Por isso, novamente, a metafísica não pode ser considerada ciência, justamente por esse dualismo entre fenômeno e número. Nós conhecemos apenas aquilo que se apresenta a nós, o fenômeno, e não o número, a coisa em si. E por fim, vimos a diferença entre sensibilidade e entendimento. Sensibilidade nos dá a matéria do conhecimento e o entendimento nos dá a forma. Conhecer, assim, é dar forma a uma matéria dada. Com isso, finalizo mais esse vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo.